Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta videoaula nós vamos aprender a trabalhar o comportamento dos objetos em relação ao ambiente que ele está inserido. Então nós fizemos na última aula algo bem parecido, só que em relação à margem, né, e ao espaçamento. Aqui é um arquivo HTML onde eu tenho aqui uma div, né, uma div identificada como A, que na verdade é essa div vermelha aqui. Nós temos outra div aqui identificada como B. E note que não tem nenhuma div dentro da outra div. As duas divs estão dentro do body. No CSS, lá também eu fiz referência ao arquivo CSS, né, padrão.css na pasta CSS. No arquivo CSS nós temos aqui a div A com a cor de fundo vermelha, com uma largura de 500 pixels e uma altura de 200 pixels. Na videoaula anterior nós não definimos uma largura, né, porque a gente queria que a div pegasse a página inteira. Agora, como se trata de um posicionamento dos objetos, é necessário que eu coloque esse valor de largura para me poder fazer um posicionamento no objeto. E aqui eu tenho uma borda com espessura de 8 pixels, né, insert, na cor azul. Eu tenho aqui uma cor de fundo amarela, né, do body. E aqui na div B a gente colocou uma cor de fundo azul, a largura de 200 pixels, uma altura de 60 pixels. Por isso ela é bem menor do que o A. E a gente tem a borda aqui com 8 pixels, né, mesmo padrão e da cor verde. Uma coisa bem interessante que a gente pode fazer com borda ainda, que a gente não viu na aula passada, é a gente definir um arredondamento para a borda, né? Por exemplo, eu posso definir um padrão de arredondamento nos cantos dessa div. Então eu estou na div B, eu posso definir, por exemplo, 40 pixels de arredondamento nos seus cantos ali. Vocês vão notar que os cantos dessa div vai ficar meio arredondado. Eu posso trabalhar, do jeito que eu fiz aqui, eu trabalhei então os quatro valores dos cantos, mas eu podia colocar do mesmo jeito que eu trabalhei lá com o pad e com a margem, por exemplo, os 10 pixels, 10 pixels, 20 pixels e 40 pixels. Então eu consigo definir um arredondamento para cada canto diferente, tá? Então eu consigo fazer de forma diferente para cada encontro de linhas ali. Tranquilo, era só para vocês saberem mesmo, e à medida que a gente for avançando, vocês vão conhecendo outras propriedades diferentes. Mas não é isso que nós temos que ver hoje, é mais para nível de conhecimento mesmo, que eu lembrei que tinha essa parte de arredondamento. Nós temos que entender o que aqui? Que essas duas divs estão incluídas no body. Então, como a gente viu lá no início da aula, o body está aqui e eu tenho as duas divs independentes, né? Uma div independente da outra, ou seja, nenhuma está dentro, né, da outra. Então, essas duas divs estão se posicionando de acordo ou no ambiente que ela se encontra, que na verdade é o body. E agora eu posso fazer algumas mudanças nesse posicionamento. Por exemplo, eu posso definir uma posição absoluta para a div vermelha. Quando eu faço isso, vai acontecer algumas mudanças aqui no meu site. O que aconteceu? A div azul sumiu. Na verdade, ela não sumiu. Ela ficou embaixo da vermelha. Quando eu definir uma posição absoluta para a div vermelha, para a div A, eu estou dizendo que
ela vai passar a pegar a posição absoluta do buddy. Então ela está de acordo com o buddy. E o que aconteceu com o azul? Por que ela subiu? Como a div vermelha não tinha o posicionamento com o posicionamento absoluto, ela estava segurando a azul aqui. Só que quando a gente definiu um posicionamento absoluto, a vermelha ficou flutuando e com isso a azul subiu. Eu vou definir também aqui uma posição absoluta para azul. E com isso a azul ficou em cima da vermelha. Uma coisa que dá para a gente fazer quando a gente tem a posição absoluta também, as duas estão flutuando, então agora eu consigo mudar o posicionamento dessas divs. Por exemplo, eu posso colocar a vermelha para ficar a 0 pixels à direita. Vamos ver como que vai acontecer. Então, se eu maximizar aqui, vocês vão entender melhor. Ó, ela ficou à direita. Eu posso também colocar que ela vai ficar lá no buddy. Lá embaixo. E vou falar que ela vai ficar 0 pixels de lá. Então, ela vai encostar lá na base. Tá aí. E eu posso fazer a mesma coisa aqui com a div B, no sentido de, por exemplo, eu colocá-la 250 pixels à esquerda. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai ganhar 250 pixels aqui em direção ao centro. Eu posso também descer, né, em relação ao topo. Eu posso falar que ela tem que ficar 100 pixels em relação ao topo. Então tá aí, gente, a questão de posicionamento absoluto. Então esse posicionamento absoluto, ele entende que é em relação ao buddy. Quando eu falei para ela ficar à direita, ó, vocês viram que a vermelha ficou bem à direita em relação ao buddy e abaixo também em relação ao buddy. Mas eu consigo fazer uma outra coisa aqui com esse posicionamento. Por exemplo, se essa div azul tivesse dentro da vermelha, como que seria o comportamento? Então eu vou pegar a div B e vou colocá-la dentro da div A. Salvei. A div A vai passar a ter um posicionamento referente não mais ao buddy, mas agora o objeto pai da div B é a div A. Então a div B vai ficar aqui dentro e todas as posições que colocarmos aqui para a div B, ela vai ter como ponto de referência a div A. Por exemplo, vou colocar ela no topo 0, né? Então ela tem que vir para cá. Vou colocar left 0. Então ela tem que vir para cá. Left 0 tem que vir bem para a esquerda da margem ali. Então a gente consegue entender aí que por uma div estar dentro da outra, o ponto de referência deixou de ser o buddy, né, para azul, e agora passou a ser a div A. E se eu movimentar a div A B vai junto, né? Por exemplo, eu vou colocar ela, vou deixar ela à direita mesmo, e vou colocar no topo. Então as duas vão seguir para o topo juntas em relação ao buddy.
mas a azul continua no posicionamento que a gente colocou em relação à div vermelha. Tranquilo. Vamos fazer o seguinte, eu vou retirar a div B de dentro da div A, para a gente ver outra coisa. Então agora as duas estão disputando o ambiente, né? Uma coisa que dá para fazer aqui por exemplo, se eu quisesse que a vermelha ficasse em cima, né? No caso aí, a azul está em cima, mas se eu quisesse que a vermelha ficasse em cima, era só definir o z-index e colocar um número maior para que eu quero que fique em cima. Eu posso usar um valor aqui para vários objetos, então o objeto que eu quero que permaneça em cima, ele tem que ter um número maior. Então, para vários objetos eu posso fazer isso. Então, se tudo der certo, a div vermelha vai ficar em cima da div azul. Foi o que aconteceu. Uma outra coisa que a gente consegue configurar aqui em relação a posicionamento, eu vou retirar isso daqui, vou retirar isso daqui também. Agora eu vou colocar uma posição relativa. Então a div A e a div B vão ter uma posição relativa. O que isso significa? Que agora elas fazem referência à posição original delas. Então, se eu pedir para a div A ir para a direita, ou falar que eu quero que ela fique na direita 0, não vai acontecer nada com ela. Vamos dizer? Se eu falar assim, olha, eu quero a direita 0 pixels. Não vai acontecer nada com ela, porque a posição original dela é onde ela está. Então, isso significa que 0 à direita é o mesmo lugar que ela está. Mas eu posso colocar assim, a direita 10 pixels à direita. Ela vai pegar a direita de onde ela está. Então, ela estava aqui, ó, nesse alinhamento. 10 à direita, ela chegou mais para a esquerda em relação a onde ela estava. Só para a gente entender melhor, eu vou pegar outra posição aqui, ó. Vamos supor o seguinte, ó. Vou salvar, a posição original dela é aqui, então a posição relativa é em relação a onde ela está. Então, quando eu coloco aqui um topo e digo que vai 20 pixels de espaço aqui no topo, significa o quê? Que ela vai pegar onde ela está e vai descer 20 pixels. Aí ela desceu 20 pixels de onde ela estava. Então, a posição relativa, o que ela tem que considerar é a posição original dela, ou seja, a posição original do objeto. Tudo bem? E do mesmo jeito, o objeto de baixo aqui, né? Se eu for mexer nesse objeto, eu também vou ter as mesmas características. Então, se eu quero que ela ande para a esquerda, 20 pixels em relação a onde ela está, ela vai andar 20 pixels em relação a onde ela está. Então, a posição dela era alinhada junto com a de cima, e ela andou 20 pixels aí em relação à posição original dela. Uma outra configuração que a gente pode fazer aqui é tirar esse relativo e colocar fixed. Isso aqui é uma configuração bem interessante, principalmente para quando a gente coloca um menu e quer que esse menu fique fixo, ou uma barra, e deseja que essa barra fique fixa. Na verdade, para mim ver esse efeito, eu vou ter que aumentar aqui a div de baixo na questão da altura, para a gente ganhar aqui uma barra de rolagem. Ainda não consegui, vou aumentar mais um pouco. Agora eu tenho uma barra de rolagem. Ó. Só que ela tá embaixo, né? Então eu posso colocar aqui o index. Z-index.
e vou definir ele como 0. Na verdade não, eu quero que ela fique em cima. E vou definir esse com um número menor, para ficar embaixo. Então agora, quando a gente mexer aqui na barra de rolagem, se isso aqui fosse um menu, ele ia ficar paradinho. E muitas pessoas utilizam esse jeito de menu, de ficar fixo, para colocar aqui para seguir quando você desce aqui a barra de rolagem, por exemplo. Se eu quisesse que esse menu ficasse à direita aqui, eu defino aqui 0 pixels. E aí nós vamos ver que ele vai para o canto e ele vai ficar fixo. Por mais que aconteça as coisas, ele vai estar lá fixo. Ó. E mesmo eu descendo a barra de rolagem, ele vai estar lá fixo. Então é muito simples, muito tranquilo de trabalhar. Essas divs, como eu falei para vocês, a gente pode colocar menus aqui dentro, a gente pode colocar imagens, a gente pode colocar vídeos. Então a gente pode fazer o design do site utilizando essas divs, né, esses containers. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Um forte abraço.